Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos. É uma alegria muito grande para nós aqui estarmos. Mas, como estamos entre amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês a sensação, o sentimento que foi me invadindo à medida que o nosso irmão Godinho fazia o trabalho dele. Porque é natural que a gente elenque alguns pontos que vai abordar numa atividade como essa. E à medida que o Godinho ia falando, eu ia falando, bom, esse aqui, cheque. Né? Esse ponto, cheque. Esse ponto, cheque. Esse ponto, cheque. E aí vocês imaginam como é que eu estou me sentindo agora, não? Eu me recordo, quando nós convidamos Sandra Borba Pereira pela primeira vez para participar da Conferência Estadual Espírita, ela, na distribuição das atividades, foi colocada para falar entre Raul Teixeira e Edivaldo Pereira Franco. Então, ela iniciou sua fala dizendo assim, aqui estou eu entre os titãs do Espiritismo. E agora eu estou compreendendo bastante ela, sabe, nesse momento. Porque, de fato, é um desafio. Depois de termos estas explanações, enfim, esse passeio pela história da Federação Espírita Brasileira, de alguma forma, do movimento espírita no Brasil e no mundo, né? E, naturalmente, nos encontramos aqui com um grande desafio. E o nosso desejo, então, é de particularizarmos um tanto mais este apelo ao compromisso. Nós vimos que Godinho firmou isso, nos relembrou do nosso compromisso com a unificação, do nosso compromisso com o movimento espírita, com o trabalho na seara do Cristo, na tenda de Ismael, que é a fraternidade. Nós, enfim, de alguma forma, fomos instados a relembrar de todos estes compromissos que assumimos antes do berço. E os ensinamentos, as palavras dos grandes nomes da unificação no Brasil, como Bezerra de Menezes. Mas nós, então, talvez será importante relembrarmos que, paralelamente a este compromisso com o trabalho específico na seara do Cristo, no trabalho da divulgação da doutrina espírita, no movimento espírita, nós temos também aspectos de ordem pessoal, que estão relacionados com o nosso histórico, com os nossos compromissos individuais, o que permite, então, que se amplie esta visão de oportunidade que o Godinho, na sua mensagem final, frisou. Ele disse do momento, que esse momento se constitui uma grande oportunidade para nós, em função destes compromissos. Mas nós gostaríamos, então, de relembrar que, paralelamente a esses compromissos com a tarefa no movimento espírita, nós temos aqueles que dizem mais respeito à nossa caminhada espiritual, à nossa jornada de evolução individual. E que isso, em verdade, se confunde, porque o trabalho no movimento espírita, ele representa para todos nós a oportunidade de redenção individual. E faremos isso também relembrando alguns aspectos históricos, alguns momentos vividos,
Mas não poderia ser diferente. Eu preciso fazer isso tendo por base a figura de Lins de Vasconcelos, porque a sua vida é exemplo para todos nós. A sua ligação com o movimento de unificação no Brasil, ela antecede até mesmo aquele fato que fez dele, tornou-o reconhecido nacionalmente, que foi a sua atuação depois que deixou o Paraná, a partir de 1930, junto ao movimento espírita nacional. Ele que foi, inclusive, vice-presidente da Liga Espírita Brasileira, no período ali da fusão, aliás, da própria assinatura do Pacto Áureo, assina o Pacto Áureo representando a Liga Espírita Brasileira. Então, teve uma participação muito ativa, mas a sua ligação, a sua conexão com o movimento espírita é anterior a esse período. E, curiosamente, ao nos debruçarmos sobre uma obra que é muito especial e precisa ser mais conhecida por todos nós, esta obra que foi organizada pela nossa Malena, em que ano, Malena, se lembra? Foi na encarnação passada da Malena, ela era muito jovem ainda. Lins, neste mundo e no outro. Uma coletânea de mensagens de Lins de Vasconcelos, publicadas em Mundo Espírita, enquanto ele estava conosco, encarnado. E depois, também uma coletânea de mensagens que ele, no outro mundo, do outro lado da vida, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, fez chegar a todos nós. Então, especialmente, aliás, não há como tornar mais ou menos especial. Todo o conteúdo da obra é belíssimo, mas aqueles que percebemos esse período em que Lins escrevia no jornal Mundo Espírita, ele vai fazendo um relato daquilo que está acontecendo no movimento espírita. Ele é um historiador. Lins é um historiador. Ele vai contando tudo o que está acontecendo no movimento, passo a passo, a sua participação, as suas ações. O seu ponto de vista é impressionante. Já falamos isso aqui mais de uma vez, como Lins se posiciona de forma assertiva sobre determinados temas. E nós vamos percebendo também as conexões, à medida que o Godinho falava, eu fui fazendo algumas ligações. Porque ele nasce, Godinho, em 1891. Em algum momento você fez referência a 1889, mas falou da Constituição Republicana de 1891. Depois veio o Código Civil, que faz aquela citação com relação aos espíritas, né? Nesse período, Lins estava muito distante, no sertão da Paraíba, na juventude, depois de ser um caboclinho, ir à capital da Paraíba, vincular-se ao exército, ser transferido para o Rio de Janeiro, depois para Florianópolis, até chegar em Curitiba. Mas isso tudo em muito pouco tempo. E já está vinculado à Federação Espírita do Paraná e presidi-la aos 25 anos de idade, pela primeira vez em 1916. Em 1916, aos 25 anos de idade. Então é um prodígio. Mas ao analisarmos esses escritos que ele coloca em Mundo Espírita, olha o que nós encontramos. Que ele vai visitar a FEB em 1914. 1914. Então, 23 anos de idade. Um menino chegando à sede da Federação Espírita Brasileira. E vindo ao Rio, diz ele, tive ensejo de conhecer pessoalmente os maiores expoentes do quadro de propagandistas do espiritismo no Brasil. Entre eles, Viana de Carvalho, Manuel Quintão, Leopoldo Cirne, Pedro Richard,
Frederico Figner, Inácio Bittencourt, etc., com os quais convivi algum tempo, recebendo de todos, não obstante a diferença de idade, as mais comoventes e inequívocas provas de fraternidade e consideração. Viana já era conhecido do Paraná desde 1912, porque passou por aqui sendo militar. Richard, Inácio e Cirne, com os quais travei maior intimidade, eram conhecimentos novos. E ele, então, vai participar de discussões que ocorriam naquele momento. Havia uma sugestão à época de se modificar o nome para a Confederação, já as discussões em torno da organização do movimento espírita nacional. Ele descreve tudo isso. E vai, então, se ligar à Federação Espírita Brasileira, instituição da qual jamais se desvincularia. Importante que se diga. No ano de 48, quando Godinho nos relembrou que se promoveu em São Paulo o primeiro Congresso Brasileiro de Unificação, Lins não vai. Ele diz, também num texto, que a FEB não patrocinou o evento e também a Liga Espírita Brasileira. É Liga Espírita do Brasil ou Liga Espírita Brasileira? A Liga. Também não patrocinou. Porque havia rumores de que havia o interesse em se criar uma nova instituição nacional. E ele era contra, porque acreditava que o ideal era que o movimento espírita se unisse em torno da FEB. Então ele não vai ao Congresso Espírita de Unificação, esse Congresso Brasileiro de Unificação, que acontece em 1948. O Paraná é representado por João Guignoni e já me recordo o nome, mas termina esse congresso, os gaúchos ficaram responsáveis pela elaboração das conclusões, e ele é convidado, então, em posse dessas conclusões, procurar a Federação Espírita Brasileira para apresentar a ideia e as conclusões ali deliberadas, e ele, por coerência, explicando as suas razões, ele nega. E é ele que diz isso, está publicado, torna público tudo isso, porque publica no jornal Mundo Espírita, ainda em 48. Então, acho importante relembrarmos isso para mostrar essa conexão de Lins com a ideia que depois sim ele participa efetivamente, que é a assinatura do Pacto Áureo, quando ele está presente e é o encarregado de deixar aquele momento o Congresso Espírita Pan-Americano que se realizava para buscar Vantuil de Freitas, o presidente da FEB, e é ele que faz o meio-campo, conectando esses interesses, e é ele que Leopoldo Machado chamará, né, de um dos mais importantes nomes desse processo de unificação e peça-chave na assinatura do Pacto Áureo e na continuidade, na divulgação das suas conclusões, da própria ata, para os estados que não estavam presentes. E é Lins de Vasconcelos que patrocina a Caravana da Fraternidade, que vai se realizar no ano seguinte, em 1950, iniciando-se pela Bahia, em Salvador, quando ele lá chega e havia uma atividade se desenrolando e um jovenzinho é convidado a proferir a prece de abertura dos trabalhos daquela noite em Salvador. Esse jovenzinho era Divaldo Pereira Franco. E, recentemente, estando ele com Divaldo, eu, Karina e ele, perguntei a ele se ele se lembrava desse dia, porque isso está na obra Lins de Vasconcelos, o diplomata da unificação,
e o paladino do Estado laico, do nosso também professor Ney Lobo. E ele faz isso extraindo das atas, dos textos publicados por Lins. Mas quem sabe ele não se recordaria. Então eu perguntei e ele disse que sim, se recordava da primeira vez que Divaldo encontrou-se com Lins de Vasconcelos em 1950, durante o início da Caravana da Fraternidade. Então, essa conexão entre o pensamento de organização do movimento espírita tem, na figura de Lins de Vasconcelos, que é sabido a sua escolha pelo Paraná. Porque é maravilhoso percebermos isso, que Lins escolhe o Paraná, porque poderia servir, trabalhar, ou até mesmo entregar todo o seu patrimônio, como fez, a outra qualquer instituição. Porque conhecia todas elas, e mais do que isso, patrocinava atividades no campo social em vários estados do Brasil e deixou, por força da sua vontade, no seu testemunho, parte do seu patrimônio para todas as federativas constituídas à época da sua desencarnação, 1952, também em março, e aonde não existiam instituições estabelecidas, ele promovia, convidava os companheiros a escolher aquela casa mais representativa, quase sempre na capital, para que se tornasse a sede da federação, que viria a representar o seu estado junto ao recém-formado Conselho Federativo Nacional. Então, a conexão de Lins de Vasconcelos, e por conseguinte do Paraná, em todo esse processo histórico, é indiscutível, né? A participação. E isso é muito importante para nós, sabe, Godinho, André, que vem de fora. Isso é muito importante para nós, porque nós, os paranaenses, precisamos ter isso dentro de nós. Nós temos um compromisso. Estes que nos lideraram, que nos antecederam, têm um vínculo com a ideia da unificação. E, portanto, nós que somos seus seguidores, também o temos. Nós temos um compromisso com a ideia da unificação, com o pensamento que está em torno desse processo maravilhoso que está aí, né? Não há 70, mas há muito tempo atrás, sem dúvida. Ele é parte de um processo, mas que já é parte de um programa do Cristo entregue a Ismael. E que tem, em cada região, em cada estado, também os seus seguidores. Nós que temos tido a oportunidade maravilhosa, a experiência riquíssima de participar nos últimos anos do Conselho Federativo Nacional, é óbvio que nós ficamos a imaginar, quando adentramos aquela sala, quantos não são os espíritos que ali estão, não é? Talvez porque existem 2 cadeiras para cada estado, né? É uma sala maravilhosa, que todos nós deveríamos conhecer. Começando aqui atrás do Paraná está o Acre, porque são 2 fileiras. Então é Acre, Amapá, e assim vai, né? Em ordem alfabética. Aí terminou a primeira fileira, chega a vez do Paraná. Nós estamos sentados lá de Pernambuco, né? E aí prossegue. Então, talvez, ou melhor, certamente, quando nós lá estamos, são 2 pessoas sentadas naquela cadeira. E quantos outros espíritos, os responsáveis
pelos seus movimentos espíritas, nos seus estados, ali estão nos acompanhando, nos auxiliando e muitas vezes nos intuindo. Nós sentimos isso. Nós sentimos isso. Então, nós temos um compromisso com a unificação muito particular. Mas eu dizia que há também um aspecto de redenção individual no trabalho que nós desenvolvemos junto ao movimento espírita. Nas nossas casas espíritas, nas nossas URIs, à frente dos departamentos, das áreas, em qualquer atividade, há um aspecto, um quê de particular e de redenção, de oportunidade de redenção individual, mais do que de redenção, talvez a palavra seja a mais adequada, seja realmente de resgate. De resgate. E falamos isso porque trouxemos aqui uma lembrança de José Lopes Neto, um texto que está publicado lá em Sementeira da Fraternidade. E também nos recordamos de José Lopes Neto. Vocês já perceberam que os slides não serão usados, né? Porque o Godinho já me atropelou, então eu não vou usar os slides. Então mas eu vejo que ainda assim temos muita coisa para compartilhar. Que faz alguma conexão com a fala de Godinho. Em 1951, também o nosso Lins vai agora fazer uma visita a Chico Xavier. E ele publica, depois que retorna, obviamente, em Mundo Espírita, um texto, Uma Visita a Chico Xavier. Diz ele que há muito desejava visitar o médium, mas as inúmeras atividades, as atribuições, também as questões de saúde, a essa época, veja que ele desencarnará no ano seguinte, a essa época, ele já havia sofrido vários problemas cardíacos, sofria de problemas do coração e já havia tido mais de um problema mais sério. Tanto é que quando ele chega em Pedro Leopoldo, deixa eu ver se é Pedro Leopoldo ou já é Uberaba. Ele vai visitar o Chico, que lhe faz algumas revelações. Depois que ele acompanha as atividades, os trabalhos que se desenrolam, eles então têm um momento de maior privacidade. E Chico então olha para Lins de Vasconcelos e diz assim: conheceu José Lopes? José Lopes. Aí, José Lopes, eu tive um primo que teve esse nome, José Lopes Neto. Aí disse: José Lopes Neto, sim. Esse é ainda mais espetacular, sob o ponto de vista da precocidade, né? Porque José Lopes Neto, ele foi presidente da Federação Espírita em 1909. Natural de Curitiba, foi o mais jovem dos fundadores da Federação Espírita do Paraná. Foi o primeiro orador espírita a sair para o interior do estado do Paraná, levando a doutrina ainda desconhecida em muitas localidades mais afastadas da capital. Desencarnou também muito jovem, em 1817. Isto porque, em 1919, quando ele assume a presidência da Federação Espírita do Paraná, adivinha quantos anos ele tinha? 27 anos. Então, nós estamos falando de um estado jovem, viu? Aqui todo mundo é jovem. Né? Só tem presidente jovem, né? Pelo menos tinha até 31 de dezembro de 2000. Daqui para frente já não podemos mais garantir. Então Chico diz a ele:
Conheceu José Lopes Neto? Porque é claro que Chico não. Mas o Espírito se apresenta e diz: eu sou José Lopes Neto. E tenho uma mensagem para transmitir a Lins. E eu estou aqui acompanhado de um espírito que se chama Marinha. E aí, a autenticidade do fenômeno, né? É a coisa mais maravilhosa e confortadora num episódio como esse. Porque Chico não sabia que Lins de Vasconcelos tinha uma irmã, teve uma irmã que desencarnou aos 12 anos de idade, que se chamava Marinha. Então, ele diz, ele já se sente, opa, estou em casa. Marinha está aqui, José Lopes Neto, presidente da FEP, nos acompanhando, numa visita que ele faz a Chico. Então, em um certo momento, Marinha deseja se comunicar, e ela diz assim, ela vai dar uma comunicação. Antes, para ser melhor compreendida, vai remontar a um passado remoto. E diz a ele: na sua última existência, foi sua irmã, mas foi sua mãe em muitas existências anteriores. E ela cita o ano de 1193 e a posterior destruição dos albigenses e suas cidades, fatos que lhe causaram grande desolação e a levaram a trabalhar duramente até agora. Na existência atual, ela teria que morrer jovem para que o Senhor retivesse a sua lembrança de modo a facilitar a união dela com o Senhor e a sua esposa, para levarem a efeito a missão que a três combinaram cumprir. Então, ela vem, estabelece um vínculo afetivo, consanguíneo, desencarna, mas permanece agora na condição de benfeitora espiritual, anjo da guarda. Vamos usar o termo, por que não? O espírito protetor, acompanhando Lins, o desenrolar dos fatos até o casamento, porque eles tinham um compromisso assumido a três. Nena, Ercília, a esposa de Lins e ela. Então, prossegue a revelação, que guarda, assim, detalhes muito interessantes. Porque em 1193, os fatos acontecidos em Albi, no sudoeste da França, nós vamos depois pesquisar para descobrir que nós estamos tratando daquele episódio que envolveu os cátaros, os chamados bons cristãos, aqueles que se estabeleceram naquela região e ali criaram um núcleo do cristianismo primitivo. Deixaram de lado a pompa, as manifestações exteriores, e então deixaram de lado a ideia do batismo, do pecado capital, original, a Eucaristia, a comunhão. Havia todo um entendimento diferente com relação à salvação, uma visão de reencarnação, enfim, uma célula cristã primitiva. Mas ocorre em Albi uma das mais cruéis cruzadas, a chamada Cruzada Albigense. As cruzadas, àquele tempo, os nobres que aderiam a estes fenômenos, a estes episódios, eram recompensados, muitas vezes, com a posse dos terrenos daquele patrimônio que eles conquistavam com a bandeira, tendo a bandeira do Cristo à frente, ou melhor, a cruz do Cristo,
conquistavam a peso de sangue nas cruzadas, né? Então, Lins, Ercílio e Marinha tinham uma conexão com este período. Com este período. Ele então diz a Chico, mas que curioso, 7 séculos, quase 8 séculos se passaram desde essa reencarnação. Só agora eu reencarnei? Ele disse, não, o senhor reencarnou 7 vezes de lá para cá. 7 reencarnações. E então, ele vai dizer, né, nesse período, o irmão teve 7 encarnações. Ele dirá mais tarde que pôde então compreender, está aqui, ele escreve, resgatou, por seu turno, parte dos graves erros que cometeu em existências passadas. E nós não podemos deixar de fazer um paralelo entre o que foi a vida de Chico, que tinha como, de Lins, que tinha como lema, dar, amparar, auxiliar, por onde ele passava, do ponto de vista financeiro, auxiliava, até os últimos momentos da sua existência entre nós. E deixa todo o seu patrimônio, que ele afirma deliberadamente, amealhou, mas já com vistas a auxiliar a implantação do movimento espírita no Brasil. O seu testamento é uma peça que merece ser analisada pelo movimento espírita nacional, porque não há Estado que tenha ficado de fora. Não houve um Estado sequer que não recebeu lá os seus tantos contos de réis, que era muito dinheiro, para fortalecer e estabelecer o movimento espírita no seu Estado. Então, estaria Lins devolvendo aquilo que em outros tempos, naquele período negro da história da humanidade, havia a força tomado? Também questionei Divaldo, porque se tem uma coisa boa de ser presidente, é poder conviver com essas pessoas mais de perto, né, Godinho? Nos bastidores. Às vezes eu chego lá, no Conselho Federativo Nacional, o Divaldo está lá na sala do Godinho. Mas está claro, tem que ser assim, né? Aí vem as orientações, né? E as oportunidades, né? Agora é a vez do Luiz, eu me retiro, né? Deixo o Luiz, que agora ele vai ter essa oportunidade. Mas esse convívio mais estreito, mais próximo, permite. Então, eu contei a ele a história, que é claro que não precisei contar, né? Ele já conhecia, e ele enriquece e confirma essas particularidades. Então, isso nos fez pensar. É claro que nós não estamos falando isso também para enaltecer o espírito de Lins e Vasconcelos, mas para pensarmos em nós mesmos. Quais os equívocos quais os erros nós cometemos no passado? O que fizemos? E como estamos enxergando a oportunidade que agora se nos apresenta, às vezes tão desvalorizada, tão, pouco valorizada, deixado de lado. Mas não estamos sós, estamos sempre acompanhados. A atuação espiritual está aqui. Godinho nos fez todo esse histórico, nos relembrando da dimensão espiritual da vida. Algo que nós temos tido a oportunidade de estudar tanto nesse nosso período de formação, de qualificação do trabalhador espírita. Há 2 conceitos que eu acredito que nesse período de consolidação, né, Luiz, nós trabalhamos. É essa visão de movimento espírita, o programa de qualificação do trabalhador espírita trouxe ao movimento essa visão de movimento espírita. De fato, nós temos hoje uma visão muito maior do que é o movimento espírita, e esse evento, ele, na verdade, é a culminância de um processo. É o primeiro, não será o primeiro, se Deus quiser, outros existirão,
Mas nós temos também hoje um conhecimento muito maior sobre o que é a palavra unificação. Este conceito está hoje mais próximo da casa espírita, mas nunca não esteve, ou pelo menos não esteve em todo o tempo. E deve estar muito próximo da casa espírita. Aqueles que adentram o nosso movimento espírita, depois de conhecer os seus princípios, em algum momento deverão conhecer como se organiza e a história do nosso movimento espírita. Porque se nós não conhecemos esse passado e essa história, facilmente ou equivocadamente nós podemos, vez ou outra, estarmos nos conectando, nos vinculando a movimentos que são criados justamente por aqueles que não desejam a implantação do reino dos céus na face da terra. Os inimigos, disse-nos bem nosso Godinho, qual um exército organizado, prosseguem atuando coletivamente sobre os indivíduos. Vejam só. Então nós precisamos desta união, dessa fraternidade. Essa mensagem que já nos foi tão bem trazida, ela é para nós um escudo. Nós precisamos uns dos outros, olharmos uns dos outros, cuidarmos uns dos outros. Nós precisamos. E não há ninguém nessa sala, me permita, presidente, não há ninguém nessa sala que não precise. Ninguém que não precise. Nós temos momentos difíceis, todos nós. Todos nós. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. O estímulo, a palavra de estímulo, que esse evento seja para nós, agora no início do ano, isso que está faltando para a gente relembrar, né? Essa oportunidade de a gente relembrar. Veja, eu estou diante de uma oportunidade, eu tenho também os meus problemas lá do passado, oportunidade de resgate, de redenção no trabalho, a seara toda aí. Façamos a nossa parte. Trabalhemos juntos. Deixemos de lado estas querelas que atrasaram o processo, que vem atrasando o processo há tanto tempo. Desde lá, na implantação da primeira célula, né, do grupo espírita Confúcio, que durou tão pouco tempo, são esses atrasos, né, por conta das nossas imperfeições, que vez ou outra tomam espaço muito maior e impedem que nós realizemos o trabalho com o qual nós temos um compromisso muito sério. Então, meus irmãos, a ideia da unificação em nosso Estado, eu já vou concluir, né? É esse trabalho federativo de unificação do movimento espírita, uma atividade meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar, aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim, que é a de promover o estudo, a difusão, a prática da doutrina espírita. Eu quero passar rapidamente, né? Decorre da união fraterna, solidária, voluntária. Este mês, a Revista Reformador publicou um texto muito interessante. Depois eu ia perguntar, porque não conheço quem é o autor, José Carlos da Silveira. Mas ele fala de unificação e liberdade. Porque um dos princípios da unificação é a liberdade, é o respeito à autonomia. Mas que não significa que nós podemos abrir mão dos sólidos princípios e da questão da unidade doutrinária. Agora, não será pela imposição, mas sim pelo amor, pela compreensão, pelo trabalho incansável, repetido, constante, que nós vamos, pelo nosso exemplo e pela nossa atitude cristã,
conquistar o outro. É a nossa atitude cristã que vai sensibilizar o outro. Não será tão somente os tantos manuais, documentos, diretrizes que nós temos. Porque se eles resolvessem o problema, nós não precisávamos mais estar aqui. Saiu aqui a diretrizes ao Movimento Federativo Estadual. Está resolvido? Não. Nós precisamos trabalhar, prosseguir trabalhando, para que a adesão seja voluntária. Mas nós precisamos levar a conscientização. Quando eu me dou conta de que eu estou inserido num programa que é do Cristo, quando eu me recordo de Ismael, quando eu aprendo sobre Lins, eu percebo que eu não estou sozinho. Que talvez eu não precise ter tantas ideias próprias desconectadas de um movimento. Todo mundo vai para lá. E eu disse, não, mas eu vou para cá. Sandra Della Polla, nesse mesmo auditório, durante o nosso programa de formação dos trabalhadores da primeira fase, os que vão fazer a multiplicação nas URIs esse ano, ela nos disse, mais de uma vez, o movimento espírita tem agido assim. O movimento espírita tem interpretado desta forma. O movimento espírita, numa visão de coletividade, em detrimento do personalismo. Porque não é possível que a gente ainda acredite que eu estou certo, todo mundo está errado, eu é que estou certo. Falta alguma coisa aí, uma conscientização, da sua verdadeira, da nossa verdadeira realidade. Então, o próprio Divaldo esteve conosco no Conselho Federativo Estadual Nacional há 2 anos atrás, quando surgiu aquela polêmica da Gênese, e ele disse, mesmo que seja para errar, eu prefiro estar com a FEB. Não que a FEB está errada, mas ele disse, mesmo que fosse para errar, nós temos que estar juntos, Especificamente naquele ponto, ele tratava sobre uma questão pequena, que graças a Deus no nosso estado ficou pequena, mas que em outras regiões virou um rebuliço, vocês não têm noção. Porque aí tudo está errado, por conta de meia dúzia de linhas. Então, você desconstrói um edifício por conta de uma bobagem, de uma pequenez, de uma coisa muito pequena. Então, nós temos que estar atentos, porque estes são aqueles pirilampos que nos desviam, quando a gente devia estar a caminho da luz, aí você vê uma coisinha aqui, vai para lá, acha que está fazendo certo. Então, é tempo de nós nos libertarmos do personalismo em favor das coletividades. Daí, temos trabalhado tanto pelo fortalecimento dos conselhos regionais espíritas, temos manteremos e fortaleceremos o nosso evento, que é dos eventos que mais correlação com a ideia da unificação possui. Que tem os seus objetivos, estou falando da interregional. Gente, nós temos um privilégio maravilhoso, é a possibilidade da federação ter os recursos que nos permitem ir, conhecer. Sei, pelos relatos que ouvimos, de outros estados, que essa não é a realidade de outros estados, mas nós temos a possibilidade de conhecer, URI por URI. Nós sabemos quem é o presidente do centro, como é que está o movimento, nós nos comunicamos, a cada 3 meses estamos todos nessa sala aqui reunidos, conversando, fulano, o que você está precisando?
lá em Umuarama, lá em Foz do Iguaçu, lá em Santo Antônio da Platina, em Jacarezinho, Campo Mourão, à medida que eu vou olhando aqui, eu vou lembrando, né? Londrina, né? União da Vitória. Vou ter que falar todos? Vão ficar bravos? Não. Não. Guarapuava. Então, a gente conhece. Nós temos a gente tem um movimento espírita na mão. Isso é uma bênção para nós. Mas é uma responsabilidade. Manter e fortalecer. Então, fica há 21 anos uma história de sucesso, que pode ser melhorada? Claro que pode. Nós vamos discutir sobre o tema na próxima reunião do Conselho Federativo Estadual. Quem sabe, depois de 21 anos, nós podemos olhar de novo aqueles objetivos, faremos isso juntos, o Conselho Federativo Estadual. Vamos olhar os objetivos. E aí, pessoal, vamos acrescentar mais alguma coisa aqui? Vamos mudar alguma coisa ou vamos em frente? Então, essa possibilidade toda nós temos para que esse trabalho se realize. Essa necessidade é muito importante que Godinho tenha frisado, a fraternidade. Isso precisa ser real. Por vezes, nós precisamos aprender a recuar. Às vezes, um passo atrás nos fortalece para que eu possa avançar depois. É melhor do que o embate. É melhor do que eu pegar o evangelho que eu preciso ter sobre a mesa e colocar na gaveta por um momento. Deixa eu tirar o evangelho aqui, porque eu quero falar umas verdades para esse cidadão, né? Aí a gente vai lá, põe o trabalho a perder. Nós apresentamos as orientações na federação, na URI, e agimos de acordo com aquilo que coletivamente achamos ou deliberamos que devemos agir. Agimos. Mas jamais, sem esse componente da fraternidade, porque se eu precisar ser inimigo de alguém, eu tenho certeza que nós estamos no lugar errado. Para fazer o trabalho, presidente de júri, você vai ter que brigar com fulano, porque eles estão fazendo coisas lá estão cobrando pelo passe, lá, eu só vou olhando aqui também, eu não vou falar isso, não, senão vai ficar chato. Eu olho para a URI assim e vejo assim onde é que estão os problemas, né? Não vou fazer isso. Mas lá está acontecendo isso, lá está acontecendo aquilo, lá está acontecendo aquilo. A gente atua, mas sem que eu precise esquecer do Evangelho, porque aí eu vou lutar contra a minha natureza, ou pelo menos contra aquilo que deveria estar na minha intimidade. O Cristo acima de tudo. Em nossas ações. Então, já houve momentos que algumas URIs se desconectaram do processo federativo. E no tempo certo, retornaram. Muitas são muito próximas de nós, outras nem tanto. Mas ainda assim, o Evangelho, a fraternidade deverá reinar, respeitando as individualidades, para que a adesão seja voluntária, consciente. E aí, o que nós vamos descobrir? Que nós vamos ter a oportunidade de permutar informações, experiências, trabalhar em conjunto, construir em conjunto. Meu Deus, a unificação é isso. Então, é fundamental para o fortalecimento, o aprimoramento e o crescimento das instituições espíritas e para a correção de eventuais desvios da adequada prática doutrinária e administrativa. Em função daquilo, eu participo, eu elaboro, eu construo, eu percebo. O movimento espírita tem tomado esse caminho, etc. A gente vai participando, construindo e, eventualmente, corrigindo esses eventuais desvios, que nem sempre precisam ser rapidamente modificados.
Aqui mesmo nesse espaço, já fizemos uma analogia com as embarcações, né? Na nossa vida pessoal, eu posso andar de jet ski. Eu estou andando, de repente eu falo, eu quero ir para aquele, eu viro e vou para aquele outro lado. A casa espírita, a tripulação é um pouquinho maior, né? Já não é assim, o barco é maior. Sendo o barco maior, né, eu preciso de alguém, se for uma embarcação a vela, então, agora vamos levantar as velas norteadoras. Agora alguém vai lá, puxa essa corda, estica daqui, estica dali, alguém vai no leme e a embarcação vai tomando outro rumo. A Uri é o barco do príncipe lá de Joinville, quem conhece? Não? É grandão, serve almoço, dá umas 200 pessoas no barco. Uma delícia. Eu nunca fui, mas um dia eu vou. Nunca fui mesmo, mas eu quero ir. Então, tem uma tripulação. É a Uri. Reúne a tripulação, conversa, estabelece para que lado que nós vamos, aí vamos. A federação é um transatlântico, né? Menorzinho a do Paraná, muito maior o Conselho Federativo Nacional e a FEB. Tem que fazer umas reuniões, tem 11 andares aquele transatlântico, vai descendo, vai conversando, para decidir para que lado vai, não é assim? Aí vai, enfim. Mas isso é fundamental, né? Isso é para a correção de eventuais desvios, que tem o seu tempo, que vão acontecendo ao longo do tempo, às vezes demora anos, processos que às vezes demoram anos. Aí resolve. Mas se eu brigar, não vai adiantar nada. Eu brigo, desencarno e lá na frente vai resolver. E eu briguei. Só eu que me prejudiquei, me irritei, enfim. O que não significa conivência. Isso está claro, né, gente? Nós temos que ter assertividade. Colocar o pensamento, a orientação com clareza e com firmeza. Usando quem tem autoridade. Porque uma coisa é o Adriano falar, a outra é a Lins de Vasconcelos. Fica muito melhor. A outra é Ismael. E tanto Kardec, sobretudo. Então, um dos maiores obstáculos seria a falta da unidade. Isso eu tenho certeza que o André vai trabalhar à tarde. Unificar, então, é reunir num só todo, fazendo convergir para um só. É a concretização do enunciado de Jesus. Seremos um só rebanho, sob o cajado de um só pastor. Vejam que aqui já há uma ideia de unidade. Um só rebanho, sob o cajado de um só pastor. Aqui nós temos a Spinelli, mas eu vou citá-lo brevemente. A unificação em prática é a atividade doutrinária edificante. Ampliemos a mensagem da doutrina espírita, levando a todos os homens ante as presentes convulsões, certo de que há muita coisa a realizar. Não aguardemos que os instrutores desencarnados retornem ao campo físico para realizar a tarefa que compete aos homens executar. Não dá para esperar, né? Unificar é trabalho de entendimento, que ninguém pode desdenhar na seara espírita. E para finalizar, José Lopes Neto de novo, unificar é harmonizar. Então, no trabalho de unificação, eu vou lá para harmonizar. O centro espírita se surgiu diferente, o outro meio desconectado. Nós vamos lá para harmonizar, para convidar, para orientar, para envolver. Unificar é harmonizar. Muito obrigado, meus irmãos.